Desde já obrigado por teres aceito o convite para esta nossa conversa. Vamos falar de coisas sobre questões mentais ou o trabalho mental do atleta no alto rendimento. Qual é a importância que tu dás ao trabalho mental naquilo que é a tua profissão? Olha, o prazer é meu estar aqui em primeiro lugar e é uma área que eu me apaixonei há pouco tempo, sabes? E vou dar um bocado o exemplo para as pessoas perceberem melhor. Eu sou um privilegiado, tive 9 anos no Porto, fiz a minha formação no Porto, aprendi muito nos tempos do Porto e já quando eu era, lembro-me de alguns episódios que eu era novinho e já tínhamos lá os psicólogos a tentar trabalhar connosco, fazerem o trabalho deles. E na altura eu levava um bocado na brincadeira, que acho que também é um bocado normal quando a gente é jovem, pensa, lembro perfeitamente que quando falavam de para ir ao psicólogo, mas eu estou maluco para ir ao psicólogo, eu não preciso, eu estou bem e tal. Ou seja, uma pessoa é um bocado jovem e não consegue reconhecer. E foi há sensivelmente 4 anos que eu comecei a trabalhar mais essa parte e sem dúvida alguma que é muito importante porque principalmente no futebol, como as pessoas sabem, tem altos e baixos e esta uma semana jogas um jogo és o maior e se calhar vais jogar o outro jogo a seguir passando 3 dias ou uma semana e corre-te mal o jogo e já te vão criticar. Então é muito importante a gente estar preparado mentalmente contra essas reações e pronto, esses altos e baixos que acontecem muito a nível futebolístico. Ok. Hugo, eu tive a curiosidade, fui ver o teu projeto e tu de facto fazes a formação aqui no Porto, tens aqui uma passagem pelo Vilanovense, pelo Antes do Porto, Imortal, sim. muito Sim. mais novo, depois faz ali a formação no Porto, como tu dizes e bem, e depois há uma transição em que tu vais para fora. Sais e nessa transição, qual foi digamos, as tuas maiores dificuldades? Lá está, hoje eu reconheço, por isso é que é importante também a gente falar com os mais jovens, com os jogadores mais jovens que têm o objetivo de ser profissionais de futebol e eu joguei na seleção também, sou internacional em quase todos os escalões da seleção portuguesa e na altura eu não pensava, pronto, que estava no Porto e que ia ter uma carreira ao mais alto nível, não é? Estamos muito perto de conseguir e a realidade foi que eu quando saí dos Júniors, o primeiro ano profissional, vim parar à Roménia, onde estou agora, neste momento, e pá, deparei-me com uma realidade totalmente diferente e foi um choque, porque no Porto tinha as condições todas que um jogador profissional ao alto nível tem, e cheguei aqui e encontrei outra realidade, e lá está, por isso é que eu acho muito importante o aspecto mental, porque eu não estava minimamente preparado. Cheguei cá, não consegui aceitar, não aceitei a realidade, pensava sempre, o que eu vim cá fazer, estava tão bem no Porto, isto não é a realidade que eu estava à procura, e nunca encarei a situação com a devida, pronto, aceitar onde tu estás neste momento, o que tens de fazer para sair daqui, para sair para um sítio melhor, porque eu não estava preparado, e se eu soubesse o que sei hoje, não é, como a gente sempre costuma dizer, tinha-me preparado, lá está, porque tive todas as condições, o Porto sempre apostou em mim, sempre, pronto, respeito muito o Porto e eles puxaram muito por mim, só que na altura eu pensava que não precisava, e a realidade é que eu precisava, e esse aspecto que estás a referir, com 19 anos a vir para a Roménia, foi um momento muito difícil, foi um momento muito complicado para mim. Nessa altura, tu não és novo, deves-te recordar bem. Quais foram as estratégias ou as ferramentas que tu utilizaste para passar esse momento menos bom? Aí. Foi uma questão de superar dia a dia ou tiveste ajuda de alguém que te ajudou a superar isso? Eu tive, porque por acaso tive alguns jogadores portugueses que estavam na minha equipa e tentaram-me ajudar, mas como eu disse, e não tenho problemas em assumir, não estava preparado, não estava porque vim para uma realidade, um nível muito inferior, uma realidade diferente, completamente distinta. Eu não falava inglês, lá está também na escola, uma pessoa deve se preparar para esse aspecto. Cheguei cá, não falava inglês, a língua complicou muito
e não estava preparado e, sinceramente, eu assumo, não consegui superar esse obstáculo, não consegui. E lá está que eu, passando 4 meses, tive que sair, procurei outra solução e deparei-me, fui parar ao Chipre. E no Chipre, pronto, é um país diferente, as pessoas já são mais amigáveis, pronto, o clima também já é mais idêntico a Portugal. Também encontrei muitos portugueses, lembro-me do Silas, lembro-me do Henrique, o Cafu, muitos jogadores portugueses com muita experiência, e eles aí, pronto, eu também já era o segundo desafio que estava a encarar, e eles aí sinceramente ajudaram-me, e principalmente foram os colegas de equipa que me ajudaram muito. Se eventualmente naquela altura tivesses tido a ajuda de um profissional na área do desenvolvimento pessoal, que te pudesse orientar nesse aspecto, tens a sensação que podias ter feito até ao momento uma carreira diferente? Sem dúvida. Hoje eu reconheço, sem dúvida alguma. Sem dúvida que é um aspecto muito importante para um jogador de futebol. Tendo a família perto é mais fácil, né? Estando no teu país é mais fácil, tens os teus amigos que confias, podes conversar, mas precisas de uma pessoa que te oriente e estás bem preparado para todas as dificuldades que vais encontrar, que são muitas, e temos que reconhecer isso. São poucos jogadores que têm as coisas, como a gente fala, muito fáceis, não é? A gente tem que passar muitas dificuldades, muitos desafios, lesões, um treinador que não gosta de nós, várias situações que acontecem no mundo do futebol, e é importante teres um apoio, teres ali uma estrutura bem que te sustente. Ok. Depois de passares estas dificuldades, tens a noção que no momento atual o atleta prepara-se para o jogo, para o treino, de uma forma exímia, digamos, é aos limites. Como é que tu vês esses limites em termos do trabalho mental? Nos clubes que tu estás, que tu passaste, tens a sensação, ou qual é a tua sensação relativamente a essa questão? Foi sempre, os clubes dão extrema importância a essa questão, ou é algo que o jogador tem que procurar individualmente? A maior parte dos clubes que eu joguei tem que ser o jogador a procurar essa solução, tem que ser o jogador. E lá está, o jogador tem que querer, que eu, pronto, 4 anos atrás, como eu disse, que precisei de ajuda, e posso-te explicar também mais ou menos, estava na Grécia, num clube muito grande, que é o Aris, estava com alguns problemas e, pronto, tive alguns problemas também de saúde, que é a alopecia, comecei a perder um bocado o cabelo, não tenho problema em dizer, acho que é importante as pessoas saberem. Estava com muita pressão, estava uma coisa que não estava bem comigo, e eu comecei a procurar pessoas que me pudessem ajudar, e quando encontrei essas pessoas para trabalhar a parte mental e pronto, para ver qual era o meu problema, que sem dúvida que as coisas começaram a correr muito melhor, sabes, com o treinador, porque às vezes tens alguns problemas com o treinador, que é normal, com a tua vida pessoal, e é um suporte muito grande, que te ajuda a superar os desafios. Portanto, tu sentiste na pele aquilo que muitos jogadores sentem, que é a pressão extrema de um atleta de alta competição, de rendimento em treino, rendimento em jogo, é tudo muito rápido, hoje joga-se de 3 em 3 dias, quase que não se treina, recuperações tudo muito rápido, e a questão da recuperação mental? Tens cuidado com esse aspecto, ou é algo que deixas um bocado Neste momento eu até comecei a ler livros, coisa que eu antigamente não fazia. Gosto de ler o meu livrozinho, sempre procuro um livro bom, sinceramente é uma coisa que me ajuda. Mas sabes que não é só esse aspecto, o aspecto é que às vezes tu podes trabalhar muito, podes treinar muito, podes fazer tudo para o treinador pôr-te a jogar, e o treinador tem algum problema contigo ou não és opção, e este momento tens que aceitar a realidade, tens que aceitar o que se está a passar,
Então não é só trabalhares, treinares bem, a parte mental é muito importante, sentir-te bem contigo mesmo e acreditares que vai chegar a oportunidade, acreditares que as coisas podem mudar, hoje é azul, amanhã é vermelho, as coisas mudam e se a gente estiver bem psicologicamente e acrescentar o trabalho, claro que o trabalho não pode faltar, mas também não vale a pena, é o que eu estou a dizer, não vale só treinar muito se psicologicamente não estás preparado. Tens de te preparar psicologicamente e depois, claro, vem muito trabalho e também precisas um bocado de sorte, que faz parte. Sim, a sorte faz parte de tudo na vida, mas como se costuma dizer, ela não cai do céu, tem que ser procurar. Tens alguma história assim que possas partilhar de algum momento difícil na tua carreira? Difícil? Tenho. Infelizmente tenho algumas. Tenho algumas. Lembro-me, a que mais marcou até hoje foi, eu estive no Sporting um ano e depois mudei-me para a Bélgica e fiz uma época, a primeira época foi fantástica. O campeonato super bem organizado, boas equipas, boas estruturas, gostei muito de estar lá. E pá, na primeira época correu-me espetacular, começou-me a aparecer outras soluções, começou-me a aparecer situações muito boas para continuar a minha carreira ao alto nível. E, infelizmente apareceu-me uma lesão no pé, sofri na cartilhagem do pé, tive que ser operado, parei 4 meses, para recuperar e quando começou a segunda época estava a fazer a recuperação e lembro-me que tinha passado os 4 meses, comecei a treinar e estava cheio de dores no pé. Voltei a fazer os exames e simplesmente disseram-me que a operação tinha corrido mal e tinha que fazer a segunda operação, o que demoraria mais 5 meses. Ou seja, parei ali um total de 9 meses em duas operações que supostamente foi, pronto, acontece, aconteceu comigo, não foi bem sucedida a operação, tive que fazer a segunda e parei 9 meses. Esse aí foi um momento marcante para mim porque sofri muito. Como estava a dizer, estava perto de atingir um nível muito bom e a lesão complicou muito a minha carreira, mas pronto, lá está. Mantive pensamento positivo, acreditei que ia mudar as coisas outra vez e abriu uma oportunidade de voltar para a Grécia. Cheguei à Grécia e encontrei um país espetacular, um clube também muito bom e consegui relançar outra vez a carreira. Fala de uma questão que é extremamente importante quando falamos nestes temas da questão mental, que é a lesão. A lesão, quando um atleta tem lesões, quem já foi atleta, como eu fui, muitas das vezes o atleta faz recuperação de uma forma muito isolada, que é aqueles momentos em que nós estamos afastados da competição. Muitas das vezes fazemos a nossa recuperação afastado daquilo que é o grupo. E essa questão é uma questão que esses momentos deveriam ser momentos de extrema importância para que existisse esse acompanhamento no jogador. Não sei se concordas comigo. Concordo 100%. 100%. O jogador nessa fase, nós como treinadores temos sempre, eu tenho sempre este cuidado que é às vezes ter mais cuidado com um atleta que está magoado do que o próprio que está a jogar, porque ele é que precisa. Às vezes sofremos muito, 100% de acordo contigo, porque vês os teus colegas a jogar e tu sentes que, pronto, querias estar lá e não podes, e depois começas a pensar porque a lesão veio para mim, porque é que isto me aconteceu. É um momento muito complicado, muito sensível na carreira de um jogador de futebol. A lesão não é fácil, lá está, e se tens essa filosofia, que são poucos, eu pelo menos tive alguns treinadores que se preocupavam, mas a maior parte, sinceramente, não se preocupa, e pergunta de vez em quando, então, estás melhor? Tal, mas pois, não se preocupa. Exatamente, mas nós temos nesta altura é quando o atleta precisa de que as pessoas lhe deem algumas ferramentas para ultrapassar esses momentos menos bons. E é algo que os atletas cada vez mais sabem que quando chegam a esta fase de recuperações, de lesões, trabalham com pessoas
que o podem ajudar nesse aspecto, que é isto que tu dizes, e bem, porque é que me aconteceu a mim? E muitas das vezes esta simples pergunta pode demorar meses a encontrar uma solução. E às vezes com uma ajuda pode demorar um dia, pode demorar uma hora, pode demorar uns segundos a descobrir. Exato. E é bom realçar isto, não é? No meu caso, porque eu fiz carreira a maior parte fora de Portugal, fiz a minha formação no Porto aos 9 anos, depois tive um ano no Sporting, mas andei sempre pelo estrangeiro. No estrangeiro é completamente diferente do que, por exemplo, se eu estivesse a jogar em Portugal, não é? O idioma não é o mesmo, as pessoas não estão minimamente preocupadas, pagam-te um salário supostamente mais alto e querem é que tu jogues, não é? Não estão preocupados muito como é que tu te sentes, como é que estás psicologicamente, entendes? E no estrangeiro é um bocado diferente, porque eu acho que se estivesse em Portugal o apoio sem dúvida que seria diferente. Mas isso, na tua forma de olhar para o futebol, é um erro. Sem dúvida. É um erro. Sem dúvida. Porque nós temos a noção que um atleta bem mentalmente consegue ter rendimentos estupendos, não é? Exato. Sem dúvida. Acaba por ser sempre uma fase em que os clubes, tendo este cuidado, vão tirar o melhor rendimento do atleta. Mas é o que é. E agora o atleta em termos de... E tu acabaste de falar há pouco numa questão que é muitos atletas acabam por fazer uma acumulação ou um desgaste de várias situações que pode levar a esta questão de doenças. Pessoas sem dúvida alguma, claro que não tens o apoio, não é fácil. Lá está, por isso é que eu falei que é muito importante esse aspecto mental e psicológico para um jogador ser acompanhado em todos os momentos da sua carreira, porque lá as coisas, hoje é como eu disse, altos e baixos, faz parte do futebol, hoje eu entendo melhor, hoje tenho outro tipo de experiência quando tinha 20 anos, 21, sim. Hoje entendo melhor as coisas, aceito melhor as coisas, já passei por muitas coisas na minha carreira, e hoje para mim é mais fácil lidar com a situação, mas quando eu era mais novo eu lembro perfeitamente que algumas coisas te incomodam muito, e lá está, se não estiveres bem psicologicamente, como tu disseste e bem, não consegues render. Um jogador que não esteja bem psicologicamente não vai dar o seu máximo. É impossível dar o seu máximo. Claro que sim. Tu há pouco falaste num clube onde tinhas essas componentes da questão do apoio psicológico. Tirando esse clube, todos os outros, em todos eles encontraste gabinetes de apoio ou não existiam? Não. Mas lá está, não é? Lá está. Eu acho que o jogador tem que investir em si, não é? Na parte de vitaminas, mesmo de alimentação, é importante investir. Mas essa parte aí, se não o clube não te dá as condições, sem dúvida alguma que o jogador tem que procurar soluções fora. Ou seja, a gente também, supostamente, com a minha para o estrangeiro, tens um salário bom, tens um conhecimento bom e procuras trabalhar com uma pessoa, fazer um trabalho bom para estar sempre preparado a 100%, psicologicamente e fisicamente. Mas sabes que uma das situações que acontece muito é que o atleta atinge um nível bom, quando faz um trabalho a nível mental atinge um nível bom e depois sente que já tem capacidades e muitas das vezes abandona estes trajetos e depois acabam por voltar a cair. E tu acabas por falar numa coisa que é muito importante, que é vais para uma realidade fora, onde és bem pago e onde tu tens que investir naquilo que é a tua carreira. Okay? E muitas das vezes nós, porque as questões mentais são invisíveis. O teu bem-estar, sem dúvida alguma. Mas são invisíveis, Hugo, porque tu, repara, tu se tiveres uma patologia qualquer a nível mental, é algo que tu dizes, ok, eu vou ultrapassar isto.
Se te doer um dedo, tu vais ao médico ou ao fisioterapeuta e dizes, olha, dói-me o dedo, quero um raio-x, faço isto. Se tiveres picos de ansiedade, se tiveres uma série de situações, a nível mental, tu dizes sempre para ti mesmo, epá, eu vou ultrapassar isto é só hoje, eu amanhã já não vou pensar nisto, mas não procuras a ajuda logo. Porquê? Porque é invisível. Invisível. E estas questões invisíveis são muito mais perigosas do que as visíveis. E nós sabemos que uma grande percentagem do atleta no alto rendimento tem a ver com a sua capacidade mental. E daí nós, no caso, eu estar a dispor-me a fazer estas conversas também para perceber um pouco do que é o pensamento do atleta no alto rendimento, para depois chegar a outros escalões também para perceber o que é que as pessoas, o atleta neste caso, a percepção que têm das questões mentais, mas é um bocadinho generalizado aquilo que tu dizes, que é o jogador tem que individualmente investir naquilo que é a sua carreira. Okay? E olhando para isto tudo, o que é que tu, ao fim tens 28 anos, salvo erro, Certo. nestes anos todos, se tu tivesses a oportunidade de mudar algo, o que é que tu terias mudado? No meu caso pessoal, não é? Na minha carreira que eu tive, eu tinha mudado na altura do Porto, que tive todas as condições para evoluir nesse aspecto, para trabalhar essa área e desperdicei essa oportunidade por pensar que não precisava, que não era assim tão importante, que o importante era eu chegar ao treino e treinar bem e chegar ao jogo e fazer um bom jogo. Hoje em dia eu penso diferente, mas se me perguntares no geral, foi nessa fase. Eu lembro que tínhamos o Dr. Ângelo, tínhamos muita gente no departamento, porque o Porto é uma grande equipa e tem todas as condições, e eles insistiram muito comigo, porque eu também estava sem os meus pais foram para o Luxemburgo, e eu era muito novo, e fiquei lá na Casa do Dragão, que é a Academia do Porto, e eles insistiram muito comigo para eu trabalhar essa parte, e eu nunca levei muito a sério. Porque lá está, és novo, não tens muito noção das coisas, e eu, se pudesse voltar atrás, uma das coisas que eu fazia, sem dúvida alguma, que era esse trabalho que eles queriam fazer comigo e estar a 100% nesse trabalho, porque se tu não quiseres, podes fazer o trabalho, mas se não partir dentro de ti, nunca vai resultar. Tu tens que querer, tens que sentir que queres alguma coisa, senão não dá. E nesse momento eu não queria e andava lá, mas não prestava atenção, pensava que não era importante. E era um trabalho, hoje eu reconheço que era um trabalho muito interessante que eles faziam. E sensivelmente, e a parte a parte da escola que também que é sem dúvida muito importante, o aprender a língua, o inglês principalmente, porque se tu queres ser jogador de futebol, estás ali com 17, 16 anos, tens que entender que a qualquer momento tu podes sair para o estrangeiro, não é? Que melhores salários, vão estar condições financeiras boas, e chegando lá, tu sabendo a língua, já vais estar um passo à frente, já vais estar mais preparado para o sucesso, porque se chegares lá e não souberes falar, tu vais começar do zero, se calhar vai-te aparecer lá a tal dificuldade do treinador não te começar a pôr a jogar, tu estás fora de casa, não sabes, queres falar com o treinador, não tens ideia, vais andar a falar com o tradutor não traduz da mesma maneira que tu queres, e isso complica sempre as coisas. Por isso esses dois aspectos eu acho que eram fundamentais eu ter aprendido, porque tive todas as condições para o ter feito. Hugo, agora para terminarmos, que mensagens deixarias relativamente a esta questão mental, ou digamos, eu gosto mais de apelidar o treino mental? Que última sugestão ou deixarias para quem te ouvir relativamente a esta questão? Eu dizia, sem dúvida alguma, para encontrarem uma pessoa
que confiem, entregar-se, falarem dos vossos receios, dos vossos problemas, mostrarem à pessoa como vocês sentem, porque dá para trabalhar, dá para ficar mais forte, dá para... E ficando mais forte nesse sentido, vocês estão mais perto de conseguirem os vossos objetivos, porque estando bem aqui fica tudo mais fácil, sem dúvida alguma, que é isso que eu recomendo, é que comecem a trabalhar essa parte, porque sem dúvida alguma é importante, confiem na pessoa, expliquem, há certas coisas que a gente joga futebol, eu não, somos todos diferentes, não é? E tu sabes bem disso. Há jogadores que ficam nervosos de entrar dentro, eu nunca tive esse tipo de problemas, de pressão de adeptos, não, eu vou para o jogo dar 100%, o resultado podes ganhar, podes perder, eu quero sempre ganhar, acaba o jogo perdido, o jogo fico chateado, mas depois passando um bocado entendo que faz parte do futebol, mas há jogadores que têm um bocado com o público, ficam com receio, não querem, perdem a primeira bola, começa a massa associativa a fazer um bocado de pressão e começam a sentir a pressão. Esse tipo de coisas dá para trabalhar, isso dá para trabalhar e conseguindo melhorar esses aspectos, ficas sem dúvida mais perto do sucesso. Hugo, obrigado. Foi um bom testemunho para quem possa, no fundo, tirar daqui algumas ilações para quem quiser atingir o alto rendimento. Desde já o meu obrigado pela tua participação, disponibilidade, que eu sei que não é fácil nesta fase, de jogar 3 em 3 dias e viagens e uma série de coisas, mas o meu muito obrigado, epá, e que tenhas uma carreira fantástica, porque ainda és novo e não podes jogar muitos anos. E ainda estás muito a tempo de explorar esta área comportamental para que possas ainda atingir um patamar diferente para melhor. Sem dúvida, a gente melhora 1% por dia, depende só de nós, sempre a melhorar. Foi um prazer estar aqui e tudo bom para vocês.